Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luana Rissato Marini. Eu prestei o último concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Obtive boa nota, boa colocação, né? Consegui fazer 100 pontos, gabaritar a prova. E o Antônio gentilmente me convidou para participar desse projeto maravilhoso, né? Que reúne professores que eu admiro muito, profissionais de primeira linha. E eu aqui no meio, né? Mas ele me chamou para trocar ideias, para dar dicas para vocês, né? De como se preparar para provas e para contar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória, né? Enfim, para dar a perspectiva de concurseira para vocês. Até porque eu continuo meus estudos, né? Agora eu iniciei os estudos para magistratura, que sempre foi o meu grande sonho, né? E quem sabe um dia virá a se concretizar. Aliás, né, já começando, gente, se a gente persistir, se a gente continuar lutando, se a gente continuar tendo determinação e força, né, uma hora a gente chega lá. Eu, tá vendo, já tinha esquematizado algo para falar para vocês e tô me antecipando. Mas então vamos iniciar. Deixa eu só contar um pouquinho da minha formação para vocês. Eu sou formada em Direito, né? Então, sim, eu tenho formação jurídica. Eu me formei pela USP em 2018 e eu sempre tive a ideia de prestar concurso público, de me tornar servidora. Durante a faculdade, eu só confirmei essa ideia, né? Vi que era realmente o que eu queria. Então, eu me formei em 2018. 2019, eu já iniciei os meus estudos. Eu achava que a prova do TJ sairia um pouquinho antes, não só eu, né? Todo mundo, os profissionais, cursinhos, mas por diversos percalços, pela pandemia, né, que paralisou nossa vida de forma generalizada, a prova só veio agora em 2021, né, em outubro. Então, se a gente for considerar aí, foram 3 anos de estudo, né? E acho importante salientar de estudo quase que em tempo integral, porque eu continuei atuando como advogada, né, em causas isoladas, mas eu, o meu foco realmente foram os estudos. Então eu dispunha de bastante tempo para estudar. Sei que não é a realidade da maioria, né? Mas de forma alguma isso é um empecilho, né? Não ter dedicação integral para passar em uma prova. Né? A única coisa é que você tem que adaptar a sua rotina, fazer um cronograma de estudos compatível com suas necessidades e com a sua disponibilidade. A gente vai falar disso, é o primeiro ponto, inclusive, que eu separei, né? Se eu olhar aqui para o lado, gente, é porque eu estou conferindo a minha listinha. Eu separei diversos assuntos para passar para vocês, coisas que eu gostaria de ter ouvido, né, no início da minha preparação, principalmente, teria encurtado, né, alguns caminhos, teria me ajudado a levantar mais rapidamente depois de alguns tomos. Porque a caminhada do concurseiro, ela, inclusive, é importante ser marcada por erros e acertos, para que vocês aprendam com os erros, né, e aprendam a estudar, porque a preparação para concurso público, longe disso, ela não envolve só o entendimento da matéria, a memorização da matéria, né? Ela envolve diversos aspectos, desde controle de tempo, né? Muita gente veio falar comigo, inclusive amigos, contando que faltou tempo na última prova do TJ, né? Que deixaram de fazer algumas questões, especialmente de matemática, por falta de tempo, questões que eles conseguiriam, né, matar com certa segurança. Então, controle de tempo, emocional, né? A gente faz diversos simulados, a gente tenta simular nervosismo da prova da melhor maneira possível. Mas a gente sabe, né, que uma coisa está treinando em casa, mesmo que simulando condições, né, de prova. Então, realmente, ficar de máscara, eu acho legal. Treinar de máscara, fazer simulados. Mas só no dia da prova que a gente vai saber realmente como é que é, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, já fica a dica, né? Para se inscreverem, né? Para outras provas
da mesma banca, para vocês realmente treinarem, saberem como é que é, né? Sentirem o ambiente de prova, verem, putz, acho que, né, não levei lanchinho, mas fiquei com fome, a minha pressão caiu um pouco, teria sido melhor levar alguma coisa. Ou, né, às vezes leva uma garrafa de água muito grande e fala, nossa, fiquei com muita vontade de ir ao banheiro, tive que ir umas 3, 4 vezes, acho que isso me prejudicou. Para vocês verem essas coisas, né, que parecem bobas a princípio, mas que fazem diferença. Tudo que a gente puder, né, já antecipar, tudo que a gente puder já pensar, já se preparar, ajuda. Então, vamos lá. Primeiro ponto, cronograma de estudos. É algo sobre o que eu recebo muitas dúvidas, né? As pessoas perguntando como é que eu dividia as matérias, como é que eu separava as disciplinas ao longo da semana. Muita gente me pergunta também sobre a quantidade de horas que eu estudava por dia. Vou tentar percorrer tudo isso. Vamos lá, vamos começar pela quantidade de horas. Gente, a princípio eu não determinei uma quantidade fixa de tempo para estudar todos os dias, tá? E por que eu decidi isso? Porque me conhecendo, eu sabia que se eu não conseguisse cumprir, sabe, a risca, vamos lá, então se eu tivesse fixado 3 horas por dia, se eu não tivesse conseguido cumprir exatamente essas 3 horas por dia, eu ficaria frustrada, né? Eu sou uma pessoa que me cobro muito, sempre cobrei, e, e eu acredito que tenho uma boa disciplina, eu consigo focar, né? Quando eu me proponho a fazer algo, eu consigo realmente manter o foco. Então, eu decidi trabalhar com a ideia de fazer o máximo que eu pudesse por dia, até pela disponibilidade de tempo, né, que eu tinha, porque eu já falei para vocês que os estudos foram a minha principal preocupação, né? Eu não estava trabalhando fora de casa, estava só divulgando, mas eu sei que essa não pode não ser a melhor estratégia para quem tem problema ou alguma dificuldade para se disciplinar, né? E isso é algo que eu quero que vocês sempre mantenham em mente. Tudo que eu falar aqui, né? Eu estou contando a minha experiência, a minha sensação. Pode ser que algo que funcionou super bem para mim não funcione, né? Da mesma maneira para todos vocês. E, aliás, não vai funcionar porque cada um tem dificuldades diferentes, rotinas diferentes, pontos fortes diferentes, né? A gente é legal essa troca de ideias, eu sempre acho muito válida, a gente aprende muito. Muito do que eu estou contando para vocês eu retirei de ideias, né, de amigos queridos que já estavam aí na caminhada de concursos, que me acompanharam ao longo de todo o trajeto e vão continuar me acompanhando. Eles sabem que o meu desejo é que eles continuem aí na minha vida para sempre, mas não existe uma fórmula, né, universal. Brinco, não existe uma fórmula mágica, mas não existe algo que dê certo para todo mundo. Então, tomem tudo que eu estou falando como um norte, né, como sugestões de uma amiga que sabe qual é a sensação, né, sabe como é que é estar nesse universo de concursos, todas as apreensões, ansiedade, angústias, né, envolvidas. E testem, vejam se o que eu estou falando, outras pessoas, né, falam, escutem os professores, eles têm uma experiência maravilhosa e eles sabem o que falam, né, eles já viram a trajetória, né, de acompanhar a trajetória de diversos alunos, então eles contam com muita propriedade, né. Peguem tudo que a gente fala e testem para ver se funciona para vocês, porque como eu disse, é só, né, com erro e esse processo, né, errando, a gente vê o que funciona melhor e assim a gente otimiza, a gente sempre melhora o nosso processo de aprendizagem. E é isso que vai te levar ao sucesso, né? Que vai fazer a diferença na sua preparação. Então, voltando ao assunto, cronograma de estudos. Eu não fixei quantidade né? Fixei quantidade fixa, é ótimo. Mas eu não determinei a princípio uma quantidade de horas, né, fixa para estudar por dia e decidi sempre trabalhar, né, que eu disse para vocês, com o meu melhor, né, diariamente. Eu gosto sempre gostei de trabalhar com a ideia, né, de fazer o melhor que eu posso hoje,
né, de pouquinho em pouquinho. Assim, eu senti, né, e sinto que diminui um pouco a minha ansiedade, né, pensar no hoje, no amanhã, e não tanto, nossa, quanta matéria que eu tenho ainda a percorrer, né, tem tanta gente na minha frente. Não pensem assim, pensem que fazendo, né, de pouquinho em pouquinho, tijolinho por tijolinho, vocês vão chegar onde, né, as pessoas já estão e ultrapassá-las, tá? Então, estava falando, trabalhar com o melhor de cada dia. Ah, nesse sentido, gente, do cronograma de estudos, o que que eu fiz, né? Qual foi a rotina que melhor funcionou para mim? Até chegar nela, né? Até chegar a ela, eu já tinha testado algumas outras. Vou até contar para vocês. Inicialmente, eu tinha me programado para percorrer todas as matérias ao longo de uma semana, né, 7 dias. Eu achei que estava ficando muito corrido, que eu não estava conseguindo me dedicar como eu queria e que estava ficando coisa para a próxima semana. Daí começou a virar uma bola de neve, né? Já começava a semana com atraso para tirar da outra. Aí eu parei para analisar e falei, vamos tentar mudar isso aí. Aí eu tentei trabalhar com um esquema de 14 dias, né? Mas eu achei que 14 dias estava muito espaçado, né? Então, quando eu ia retomar uma matéria, eu já havia esquecido muito do que havia lido. Achava que a revisão tinha que ser, né? O prazo entre as revisões tinha que ser menor. Então, eu comecei a trabalhar com um ciclo de 10 dias, né? Ao longo dos quais eu consegui distribuir todas as matérias. E vejam, todas as matérias, não todo o conteúdo do edital, né? Porque o conteúdo, claro, varia de prova para prova, mas em princípio, né, sempre ele é extenso. Então, ao longo desses 10 dias, eu, né, conseguia ver todas as matérias, deixava um dia para descanso, e para descanso não só, mas para livre, né, para compromissos profissionais, ou dias em que eu não estava tão bem, dias em que eu passava na casa do meu pai, com minha irmã, né, não conseguia estudar. Enfim, deixava esse dia livre, né, um de 10, e no restante eu havia dias em que eu estudava 2 matérias, dias em que eu estudava uma. Eu vou ver com o Antônio como é que eu deixo a minha tabelinha com vocês. Momento blogueirinho, ó. Se a gente deixa um link, ou se eu deixo no meu Instagram para vocês, que é o Luana_Marine_concursos, né? Só para vocês terem uma ideia, para ajudar aí quem ainda não criou uma rotina de estudos e para quem já criou também, né? Para pegar novas ideias. Eu sempre tentei misturar matérias de direito com matérias que não são de direito. Então, não vou lembrar agora de cabeça, tá, gente? Mas, por exemplo, direito constitucional com português, direito penal com matemática. E tentava deixar, separar alguns dias para as matérias mais entruncadas, complexas e extensas. Então, tinha um dia só para estudar processo civil, um dia só para estudar informática. Informática aí, né, que a gente espera que não caia no próximo concurso para oficial de promotoria, mas para o TJ, né? Mas para quem está estudando para a polícia, tem que dedicar bastante tempo à informática, né? Que é uma matéria extensa. E mais para frente eu pretendo falar do estudo, né, individualizado de cada matéria. Mas tentei também separar, gente, as matérias de processo penal e processo civil. Não estudar uma e no dia seguinte a outra, porque elas têm muitas similaridades, né? Tem pontos comuns, mas tem muitos pontos em que elas se distanciam. Então, para não confundir, né, começar a confundir, aliás, reformulando, para não confundir ainda mais, né, para tentar separar, eu também espacei elas no meu cronograma de estudos. E quando eu digo que em um dia, né, eu reservava espaço para estudar 2 matérias, eu utilizava todos os meios, né, veículos, instrumentos, gente. Eu assistia videoaulas gravadas ao vivo, né? Eu gosto das aulas ao vivo porque permite a interação com os professores, né, com os colegas, mas assisti também muita aula gravada. Eu gosto de trabalhar com material impresso, sou uma pessoa que gosta de grifar, de rabiscar, sou bastante visual, então isso me ajudou na hora da prova, né? Mas
PDF, material impresso, enfim, uma teoria, né? Sempre importante ter a teoria e exercícios, né? Os exercícios, eles são fundamentais para realizar as revisões, né? Mas eu sou avessa a radicalismo, sabe? Então eu não acho que eu não concordo com o discurso de o segredo é estudar só por exercícios. O segredo é, né, ficar na teoria. Não, eu acho que o diálogo entre esses diferentes instrumentos é muito importante. Os exercícios, por exemplo, né? Depois de você já ter visitado a teoria, de você ter uma base, é que eu recomendo você começar os exercícios. Não adianta nada começar, né, sem vocês terem essa teoria, porque aí vocês não vão conseguir realmente sentir se vocês estão acertando por terem o conteúdo ou por qualquer outra razão, né? E os exercícios, eles permitem, depois de já ter a base, eles permitem identificar pontos que ainda não estejam, né, tão fortes, pontos em que você ainda tem alguma dificuldade, alguma deficiência. Daí você volta para esse ponto específico da matéria na teoria, né, relê, estuda novamente, e daí você volta para os exercícios. Isso que eu chamo de diálogo, entendeu? Fazendo os exercícios, né, a partir dos exercícios, voltar para a teoria, não só quando perceber que está com dificuldade na hora de fazer algum exercício, mas porque é necessário, é fundamental, né, fazer essas revisões com certa constância, com certa frequência, para memorizar, né, todas as informações necessárias para o dia da prova, informações que a banca pode cobrar e a gente sabe que cobra, né? A VUNESP especificamente, ela ainda cobra bastante literalidade, né, detalhes, especialmente na matéria de direito, informática, atualidades, né, gente? Quanta coisa que a gente precisa recordar para conseguir fazer questões de atualidade. Então, para memorização, as revisões constantes são mais do que importantes, né? Elas são vitais. E até por isso que eu recomendo fazer um cronograma de estudos, né, para facilitar as revisões, para que seja mais fácil organizar os seus estudos de médio a longo prazo. A gente sabe que essa caminhada, né, ela é longa, ela é duradoura. Eu recomendo, sempre que possível, iniciar os estudos antes da abertura do edital, porque nesse processo, né, de aprendizagem, de como estudar, ver o que funciona melhor para você, e isso leva tempo, né? E você não vai ter esse tempo depois que abrir o edital. O ideal é que quando abra o edital, você já tenha passado pelo edital. Ficou péssima essa frase, né? Mas quando abrir o edital, você já tenha percorrido todo o conteúdo nele previsto uma, duas, três vezes, que aí nesse tempo, né, entre a abertura do edital e a prova, você só revise, você mate detalhezinhos, né, passe a memorizar detalhes que você não havia, para os quais você não havia dado tanta atenção antes, né? Então inicie esse estudo antes. Hoje a gente sabe que a competitividade, né, é muito grande, ela tende a aumentar, a gente tem visto isso, né, nas notas de corte, por isso que a gente precisa se cercar, né, e desenvolver todos os aspectos relacionados à preparação para concurso público. O que mais que eu posso falar para vocês de cronograma de estudos? Falei da quantidade de horas por dia, falei que o meu envolvia, né, era dividido em 10 dias. Me comprometo mesmo a disponibilizar minha tabelinha para vocês. Acho que de cronograma de estudos é isso. Revisões, só recapitulando revisões, que eu acho que é uma parte que gera certa insegurança. Me dava, pelo menos, né? No sentido de saber se eu estava fazendo da forma correta, se poderia otimizar, enfim. Gente, acho que um dos maiores erros que se pode cometer, e cá entre nós eu cometi esse erro, então eu digo com alguma propriedade para vocês, é tentar absorver tudo de início, sabe? Tenham em mente, pensem no processo de aprendizagem como a construção, né? Vamos fazer uma analogia com a construção de uma casa. Sem que você tenha uma fundação, né, boa, robusta, você não consegue dar também firmeza para as paredes,
para depois para janelas, portas, não entendo nada de engenharia, mas acho que vocês estão pegando a ideia. E depois para o telhado, né? Meu pai que não me ouça, meu pai é engenheiro. Mas, então, saibam que numa primeira visita à matéria, né? Vamos pressupor um cenário em que você nunca teve contato com aquilo antes. Então, em uma primeira lida, né? Se concentre em pegar a ideia geral, né? Se situarem, tá? Existe isso aqui, né? Numa próxima leitura, vou tentar entender melhor como funciona, tentar pegar a lógica, né? O geral. Não adianta fazer essa primeira leitura e querer se concentrar nos detalhezinhos pequenos. Deixem esses detalhezinhos para um segundo momento. Depois de vocês já saberem, né, o grosso da matéria, eu gosto de dizer, de cor e salteado, né? Até porque a gente sabe, a VUNESP, a temas, a tópicos, que ela costuma cobrar com uma maior frequência, né? E para eles que a gente volta, a maior parte do nosso tempo, a gente dedica mais atenção, sem nunca esquecer o restante. Porque eu não gosto de trabalhar, né, com aquelas ideias de a VUNESP nunca cobra isso, então eu nem vou dar atenção. Gente, e se caiu uma questão, né, sobre esse ponto e você, por conta disso, deixar de conseguir a sua vaga? Então, começando antes, vocês conseguem dar conta de todo o edital. É possível. Eu tô aqui para dizer para vocês que é possível, né? Eu nunca fui uma pessoa que o meu namorado é assim, que lê uma vez o conteúdo, né? Tem memória fotográfica, que estuda pouco e já se sente seguro para falar sobre determinado assunto. Não. Eu sempre fui aquela pessoa que, para sentir certa segurança, tenho que estudar muito, ler muitas vezes, realmente encarar, né? Tomar café, né? Café é importante para a vida do concurseiro, mas é isso, tá bom? Não queiram pegar tudo de uma vez, deixem os detalhezinhos para um segundo momento, não os menosprezem, porque eles caem, né? Prazos, teclas de atalho, protocolos, igual eu tô falando de informática, mas exceçõezinhas de colocação pronominal, atualidades, né? Matérias que talvez não estejam tão em voga na mídia, mas elas podem cair da mesma forma, né? O edital as abrange. Acho que de cronograma de estudos que eu tinha para falar para vocês era isso. Agora eu separei também para a gente falar como passar para o estudo de matérias, né, específicas. Muita gente me pergunta sobre matemática. Vamos começar por ela. Eu sei que é a dificuldade de muita gente, né? Eu preciso ser sincera com vocês. Eu nunca tive grande dificuldade em matemática. Eu tive a sorte de contar com professores no ensino médio maravilhosos, um deles que já nos deixou, mas um queridíssimo, né, professor que me ensinou coisas que, gente, né, depois de quantos anos que eu tenho aí de formada no ensino médio? Quase 10, coisas que eu nunca esqueci. Mas sei que não é a realidade de muita gente. Sei que há uma deficiência, né, na base em matemática. E o que eu recomendo para essas pessoas, né? Se vocês começarem a estudar, e eu recomendo mais uma vez, antes do edital, se vocês puderem, né, se preparar com a ajuda de um professor, né, por videoaulas. Hoje, né, a gente ainda está em pandemia, esse universo de videoaulas cresceu muito. Se vocês puderem fazer esse acompanhamento com um professor particular, né, em aulas extras de matemática, fora as existentes nos cursos que a gente já compra para preparação em geral, né? Mas se vocês puderem contar com a ajuda de um professor para isso, eu acho que é o melhor caminho, porque a matemática, ela exige uma base muito grande, né? Eu estava conversando com o professor Ronaldo Rosa, que também faz parte desse projeto maravilhoso, outro dia, e a gente estava discutindo exatamente isso, né? O raciocínio lógico, apesar de, pelo menos foi o meu caso, né, de nunca ter tido nenhum contato prévio antes da preparação para o concurso,
é algo que você consegue pegar com certa rapidez. Mas a matemática, ela envolve muitos instrumentos, né? Ferramentas básicas que precisam ser consolidadas antes de partir propriamente para a resolução dos exercícios, né? Para análises mais detidas. Então, exatamente, ó, não percam isso de vista. Não adianta querer estudar logo de cara só por exercício, já falei isso, mas para matemática especialmente, precisa revisitar a teoria para depois exercitá-la. E aí, se você sentir necessidade, voltem para a teoria, né? O importante em matemática, vou falar de português também, é manter o ritmo, né? Eu sempre tive facilidade em português, né? E acabava meio que privilegiando outras matérias. Claro, a gente dedica mais atenção para o que a gente tem mais dificuldade, mas não pode nunca deixar de treinar, né, o restante. Todo ponto na prova faz diferença, não importa de qual matéria, né? Pode ser que eu estude pra caramba atualidades, mas que perca 2 pontos de português por distração, por não ter feito as revisões da maneira, né, devida, da maneira adequada, e isso vai te prejudicar da mesma forma. Então, para português, para matemática, não as abandone, né? Não abandonem nenhuma matéria. Deem mais atenção para aquelas que são mais dificultosas, para aquelas que são mais cobradas na prova, né? Cuja quantidade de questões seja maior, mas não deixem para escanteio nenhuma delas, combinado? Matemática era isso, português. Ah, sim, ó, gente, para matemática e português, o legal é que a VUNESP, agora né, tem uma profusão de editais abrindo, mas a VUNESP ela já fazia muitas provas, toda semana sai prova nova, em toda prova a gente encontra português e matemática. Então é uma boa ferramenta de estudo para estudar essas matérias, né, pegar provas passadas e fazê-las em casa, né? E, se possível, naquele esquema, máscara, indo ao banheiro só se necessário, né? Tentem reservar um espacinho longe do barulho, longe dos filhos, do restante, para treinar. Acho que essa é uma dica bacana, né? Muitas também cobram raciocínio lógico, dá para aproveitar bastante coisa de informática. Usem as provas passadas da VUNESP para fazer esse treino. Sobre matéria de direito, né? Já disse para vocês, eu tenho formação, né? E a gente, eu e vários colegas, né, da área, a gente diz isso, né? Ah, gente, o estudo para concurso é muito diferente do estudo que a gente fazia na faculdade, porque na faculdade a gente, né, não precisava decorar propriamente a letra da lei. A gente fazia provas, né, a OAB, com consulta. Então a gente dedicava atenção mais para doutrina, né, mais para outras questões. Independentemente disso, a gente já vem com uma bagagem, né, diferenciada, a gente tem uma melhor noção da lógica existente por trás do sistema, a gente já entrou em contato com muitas das matérias, né? Se a gente não, por exemplo, eu, né, meus estudos sempre foram focados, eu sempre tive predileção pelo direito civil, mas isso não faz com que eu não tenha uma boa base em direito penal, direito processual penal, enfim. Isso não impede, pelo contrário, tá? Alguém que não tem formação jurídica de ter uma excelente preparação nas matérias de direito, mas a gente sabe que, para quem tem, né, essas pessoas começam uns passinhos adiante. Então, muita gente me pergunta, né, Luana, falam comigo, né, e dizem, Luana, eu tenho muita dificuldade em memorizar os detalhezinhos da lei, né, eu não consigo entender muita coisa, eu acabo decorando, mas nessa decoreba eu acabo esquecendo. Qual a sua sugestão, né? Qual a sua dica? Gente, para as matérias de direito, pensem, né, vamos retomar, pensem no aprendizado por camadas, especialmente para quem não é da área, né? Façam resuminhos
no início, né, quando vocês estiverem aí no início da caminhada, no início dos estudos para concurso, façam resumos, né, com as informações mais importantes a respeito de determinada matéria. Eu acho que isso ajuda, né? Se você já fizer o resumo com todas as informações e você for pegar, você vai ficar um pouco, né, assoberbado assim, com a quantidade de informações. Então, comecem com resumos com as informações principais. Depois, eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu vou bater nessa tecla que é importante, né? Depois de vocês já terem pegado a lógica, aí vocês podem até completar o resumo de vocês, ou vocês podem começar outro, porque eu acho que a escrita facilita a memorização, né? Direito envolve bastante a leitura. Sei que a leitura, né, durante muito tempo é cansativa, então comecem com. Não queiram dar um passo maior que a perna, sabe? Comecem com metas pequenas e vão aumentando aos pouquinhos até o ponto que vocês perceberem que, né? Putz, 3 horas de leitura direta da apostila, o meu foco já estava bem prejudicado, eu já não estava sabendo mais o que eu estava lendo. Voltem um pouquinho, né? Não tem jeito. Vai ser um trabalho, né, de leitura da lei seca, de resolução de exercícios e videoaulas. As videoaulas de direito ajudam bastante. Eu, pelo menos na hora da prova, né, escutava a voz, lembrava da aula em que o professor havia dado determinada informação, do lugar na parede em que eu havia colado o esqueminha, né? Casos de impedimento, suspeição, eu lembro a coluninha que estava. Tudo isso vai ajudar vocês. O uso de tarjinhas coloridas no material para destacar informações relevantes. Eu gosto das tarjinhas coloridas porque você consegue, né, colar e depois, se aquilo não for mais um problema para você, né, você já tiver interiorizado aquilo, você pode retirar, colar em uma outra parte. Acho bacana. Estudo para atualidades, né? Acredito que seja a preocupação de muitos de vocês, especialmente por conta da prova de oficial de promotoria, né? Com 10 questões é o que a gente espera de atualidades, né? É uma matéria que traz peculiaridades, pelo dinamismo, né? Porque a gente sabe que, né, os acontecimentos no mundo não param, né? São notícias novas, fatos novos todos os dias. A matéria é muito dinâmica, então dificulta um pouco a vida do concurseiro, né? Vamos ser sinceros, para acompanhar tudo isso. O que eu recomendo para atualidades, que eu recomendo também para informática, que eu vou falar logo em seguida, o acompanhamento com mais de um profissional, com mais de um professor. E por que isso? Essas duas matérias, elas são muito extensas, né? São muito abrangentes. Pode ser que pode ser que dois professores abordem a mesma notícia, mas com vieses diferentes, com enfoques diferentes. E pode ser que a VUNESP cobre justamente o viés que um professor abordou e o outro não. Então, com isso, a gente minimiza as chances, né, de ter surpresas no dia da prova. A gente cobra o edital de maneira mais completa. É uma tentativa de aumentar, né, a chance de sucesso na matéria de atualidades. Eu acho isso importante. Também não acho que dê para que seja viável, né, dar conta de 10 cursos diferentes ao mesmo tempo, de, né, acompanhar todos os telejornais, todos os portais, né, sites de notícias. Eu, pelo menos, não conseguia, gente. O que eu fazia? Né, eu trabalhei com o curso do Rodolfo Gracioli, que eu recomendo muito, e com os professores de atualidades do NEAF, professor Márcio, professor Marco José, né, tem o Top Atualidades semanalmente, acho bacana, do NEAF. Fora isso, eu acompanhava alguns portais, né, de que a VUNESP costuma, com maior frequência, tirar notícias. Então, o G1 é bacana, até pela inexistência de restrição de acesso, né? O El País, a gente sabe que a VUNESP gosta bastante de América Latina. Então, eu dava uma olhadinha nas manchetes, até um tempinho assim que eu tinha livre. E se tivesse alguma que, né, trouxesse surpresas, que eu desconhecesse completamente, eu anotava para depois ir atrás. Gente, ó, eu vou até pedir depois terminando esse bloco, digamos assim, de estudo específico de matérias, eu vou falar um pouquinho sobre caderno de erros. Lembrei agora, na feitura do vídeo, mas eu vou falar com vocês que eu acho bacana. Lembrei porque eu falei de anotar para olhar depois, né? Acho que para atualidades, assim, ó, atualidades,
né, a gente não consegue encontrar com tanta facilidade notícias que estejam, questões que estejam atualizadas, né, que deem conta de tudo que está acontecendo. Mas é importante a gente fazer as questões que já foram cobradas, porque a gente tem percebido que a VUNESP ela tem repetido os temas gerais, mas com enfoques diferentes, né? Então, assim, você pelo menos vai saber o que a VUNESP, né, tá procurando. Se você pudesse informar, né, de onde ela tirou aquilo também, é legal para fazer esse acompanhamento que eu falei para vocês, né? Então, eu já falei de matemática, um pouquinho de português, matérias de direito. Mas são matérias de direito, né, gente? Mas acho que o que eu falei serve para matérias específicas no geral, para concursos de pedagogia, para educação física, né? Claro, aí você não vai, né, ler os códigos, mas esse estudo, as dicas para memorização são aplicáveis a várias áreas do conhecimento, né, para matérias específicas. Falei agora de atualidades, de informática, raciocínio lógico, né? Já falei para vocês, eu nunca, não havia tido contato antes, né, com regrinhas de tabela verdade, lógica das proposições, nada disso. E no início, eu sei que parece que aquilo é um bicho de sete cabeças, que a gente não vai aprender nunca, mas de pouquinho em pouquinho, né? Confiem no que os professores falam, né? Vão decorando a decorando e entendendo linhas da tabela verdade, tudo isso, depois de um tempo fazendo exercícios, vocês vão ver que não é tão complicado quanto parecia no início, prometo, tá? E eu acho que é isso, né, de matérias em geral. Aí agora eu vou falar do caderno de erros. E desculpa qualquer coisa, tá, gente? Porque eu vou lembrar, vou falar agora, não planejei os tópicos. Caderno de erros, o que é isso, né? Muita gente, e eu fiz isso também, eu acho muito bom, especialmente para facilitar revisões, para facilitar o período final de estudos também, véspera da prova, né? Pós-edital, ajuda muito. Num caderno de erros, tem dois jeitos, eu acho, principais de se fazer. O mais comum, né, convencional, digamos assim. Você compra mesmo um caderno, ou você monta um fichário, pega uma pastinha, enfim, separa um espaço, né? Para colocar o enunciado das questões, você pode imprimir, recortar, colar, você pode tirar xerox da sua apostila e colocar lá o que for mais fácil, o que funcionar melhor para você. Mas ali você coloca o enunciado, né, com a resolução correta daquele exercício. Acho importante colocar a resolução correta para quando você for repassar, né, tudo aquilo, você olhar e identificar como é a estratégia que você tem que adotar naquele caso. E também acho legal você anotar ao lado qual foi o erro que você cometeu ao realizar aquele exercício pela primeira vez. O que te levou ao erro, né? Fazer essa classificação não precisa ser assim super, né, detalhado. Você pode colocar, por exemplo, no exercício de matemática, se eu errei por conta, né? Você coloca erro por distração, erro por falta de atenção. Se você esqueceu um prazo ou não fazia a menor ideia daquele prazo numa matéria de direito, você coloca ali, né? Preciso estudar melhor esse assunto. Porque daí, veja, o caderno de erros vai ajudar a direcionar os estudos, né? Você vai percorrê-lo e você vai ver, tô errando muita coisa por bobeira, em português, em matemática, tô lendo o texto muito apressado. Putz, em matemática ele pediu o X mais 12 e eu respondi o X e tinha lá a bendita da alternativa, né? Essa correção crítica que eu chamo ajuda a gente prevenir novos erros daquele tipo, né? Eu recomendo. E por que eu falei que tem duas formas principais? Porque, né, você pode recortar, colar, colocar a resolução embaixo. Esse é o jeito clássico. Tem um jeito, né, um pouquinho mais malandro, digamos assim, que eu utilizei. Você pode trabalhar com clipes coloridos, né? Então, eu estipulei um tipo de erro para cada cor e tinha minha apostila de teoria, que eu falei para vocês de questões, perdão. Falei para vocês que eu gosto de trabalhar com material impresso. E aí, quando eu cometi um erro naquela página, eu colocava o clips
correspondente ao motivo que tinha me levado ao erro. Então, por exemplo, o erro de atenção era vermelhinho. Aí, se eu tivesse errado aquela questão por erro de atenção, eu punho o clips vermelhinho na apostila de erros. Se eu tivesse errado por falta de atenção na leitura do enunciado, tinha uma categoria específica. Aí eu pegava um azulzinho e colocava, né? Porque assim eu conseguia ver os clips da minha apostila e eu ia fazendo esse trabalho, né? Vendo o que eu estava mais errando e vendo a matéria que eu precisava reestudar, né? Gente, processo para concurso envolve sempre a releitura, a revisitação, né? De novo, vou bater no mesmo ponto. Caderno de erros, eu acho legal fazer essas anotações, né? E esse caderno de erros não precisa ser só um caderno de erros. Você pode ir anotando, por exemplo, numa aula, se tem um trechinho específico que você falou, nossa, não peguei direito o que o professor quis dizer. Anotem, né? Rever ponto, sei lá, 10.33 da aula de constitucional do dia tal. Porque aí, em um outro momento, você para rever especificamente aquele ponto, para mandar uma pergunta para o professor, não sei. Mas vocês fazer essas anotações, né? Ajuda a criar a disciplina e ajuda a aprimorar o hábito de estudo, né? Porque esse hábito de estudo, mais uma vez, é o que vai fazer a diferença na sua preparação. O que mais que eu separei para falar com vocês? Assim, gente, constância nos estudos. Isso também tem relação com o cronograma, mas está anotado aqui e eu acho importante frisar. É muito comum, muita gente já me relatou, né? Você iniciar os estudos com todo o gás, com toda a motivação, né? Você até fazer uma carga horária assim super pesada, que você não vai conseguir levar por muito tempo, né? E justamente por isso, você conseguir estudar 3 meses, né? Assim, com o fôlego, já sem fôlego, e parar por um período e depois voltar, né? Saibam que muitas vezes aquele que, né, dedicou menos tempo de estudo, mas diariamente, um pouquinho de cada vez, né, pode ter uma preparação melhor e, na imensa maioria das vezes, vai ter uma preparação melhor do que aquele que fez isso, né? Pensem no conto infantil da lebre e da tartaruga, né? A lebre, ela se precipitou, né? Inclusive ela menosprezou a tartaruga, tal, e a tartaruga acabou ultrapassando ela, né? A constância, tudo isso para falar, a constância é importante. É importante que vocês saibam dosar constância e intensidade, né? Concurso público não é um tiro de meta. Eu já falei isso com diversos professores, né? É uma maratona, um triatlo. Você tem que conseguir manter o ritmo. Você pode começar mais devagarinho e depois aumentar, né? Mas você tem que fazer algo que seja factível, né? Algo que te permita avançar a médio e longo prazo. Também, caso contrário, você fica desmotivado, né? Não adianta, gente, se matar de estudar, né? A ponto à beira da exaustão. A gente vê muito isso, né? Grupos sociais hoje em dia, a gente fala, nossa, eu estou estudando 12, 14 horas. Tudo bem, né? Será que essa pessoa está conseguindo estudar 12, 14 horas líquidas, né? Com total atenção, dedicação? Eu não acho que seja por aí o caminho do sucesso. Claro que não tem só um caminho, né? Para o sucesso, existem vários, mas não acho que isso seja o melhor para a maioria das pessoas. 3 horas de estudo, gente, com qualidade, com dedicação, com foco, são mais que suficientes, né? Se você realmente persistir e estudar essas 3 horas todo dia, claro, tirando ali uma folga ou outra, mas você vai chegar lá, você vai ter uma melhor preparação, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, né, como eu disse, do que aquele que ficou estudando 10 horas por dia, mas por um tempo menor, ou parou, né, porque não estava aguentando e depois voltou. Sempre tenham isso em mente, tá? Constância nos estudos, um tijolinho por cada vez, um tijolinho de cada vez. Outra coisa que eu separei para falar com vocês,
E desculpa até, Antônio, se o vídeo, né, está ficando muito grande, mas eu quero falar isso com o pessoal. Plano de ação no dia da prova, né? Claro, o processo de preparação é vital, mas também é importante, o que conta, né, é você conseguir colocar essa preparação, né, transmitir tudo que você sabe, tudo que você fez para chegar até ali no papel, no gabarito. Então tem várias coisas, dicas que eu quero dar para vocês para o dia da prova, né? Vamos lá. Tenham feito antes simulados para ver como que vocês reagem, né? Há máscaras, então N95, máscara cirúrgica mesmo. Quem usa óculos, faça antes com a máscara, porque tem a questão de embaçar ou não, né? Vejam quanto tempo vocês levam para preencher o gabarito. O gabarito da prova pode ser que seja diferente, seja um quadradinho em vez de uma bolinha, mas vejam quanto tempo em média que vocês levam para não correr o risco de faltar tempo de preencher o gabarito e vocês tenham de preencher na correria e acabem, né, pulando linha, passando questão errada. Não tem mais dá dor no coração, né? Ver gente que acertou a questão, né, que empenhou ali, empregou toda a lógica necessária, mas acabou perdendo ponto por preenchimento equivocado do gabarito. O que mais? Já cheguem na prova tendo testado qual a melhor parte para vocês começarem, né? Não tem um lugar um lugar assim certo para falar, comecem por direito penal, né? Comecem por direito, comecem por português, vão na ordem, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. O que eu acho que funciona na imensa maioria dos casos, e eu repeti imensa maioria dos casos 500 vezes, né? Mas que funciona assim para a maioria das pessoas. Começar pela parte que dá em que você tem maior segurança, a parte que você consegue matar com maior rapidez, né? O professor Douglas diz a parte que te deixa feliz, a parte que vai aumentar, te dar um boost de confiança, né? Vai aumentar a sua confiança para fazer o restante da prova. No meu caso, essa parte é direito, né? E mesmo assim, vejam, eu já tinha feito diversos simulados, testei começar fazer na ordem a prova, testei começar por exatas, realmente o que deu mais certo foi começar por direito, né? Mas especificamente na prova do TJ, a primeira matéria de direito, que era direito penal, estava um pouco encardida, né? Digamos assim. Então, eu já tinha uma estratégia, né? Já tinha testado e visto qual era a melhor estratégia para mim, para no dia da prova nem precisar pensar muito, partir para aquilo que eu havia treinado, e mesmo assim você tem que ter certo jogo de cintura, né? Para falar, putz, direito penal tá meio esquisito, vou passar para as outras partes, né? E aí deu certo. Fui para as outras partes do direito, vi que não estavam tão complexas, tão diferentes quanto direito penal, porque direito penal veio com uma carinha, né, levemente diferente, e continuei a fazer a prova. Já comentei também aqui em algumas lives, né, com o professor Douglas, com a professora Roseli Prado, de informática, que eu recomendo com a total confiança. Eu fiz, gente, eu sou partidária, né, da seguinte estratégia. Estou fazendo a prova. Vejo uma questão que não me dá segurança, eu olho as alternativas, não consigo matá-la. Se eu fico olhando para a questão por mais de 30 segundos, eu pulo. Eu não deixo minha confiança ser abalada, sabe? Eu deixo todas essas questões para o final. Por quê? Né? Nesse ponto, quando só faltarem essas questões, eu já vou ter feito todo o resto. Daí, inclusive, eu vou passar essas que eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta não, né? A gente nunca tem certeza absoluta. Mas essas que eu tô confiante que marquei a resposta, né? Que eu quero, a definitiva. Passo para o gabarito. Antes, inclusive, de passar para o gabarito, recomendo dar uma voltinha, né? Vá ao banheiro, tome uma água, coma seu lanche, respire fundo, medite, se possível, uns 2 minutos, né? Não muito, porque o tempo é escasso, mas uns 2 minutos para passar para o gabarito. Passem com a ajuda do documento de identidade, como se fosse uma reguinha, linha por linha, e fiquem falando na cabeça, né? Mentalmente. Olhem para sua prova, 1A, aí você fala para o gabarito, vê 1A, vá sempre repetindo, parece besteira, mas ajuda a evitar erro, né? 2B, 2B.
e assim vai. Porque aí todo o tempo restante da prova, né, você vai poder dedicar a essas benditas que você pulou, que você deixou para o final, né? E também estava conversando com o professor Ronaldo, não deixem matemática para o final. Matemática, eu sei que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, mas exige certo tempo. E às vezes é melhor gastar esse tempo, né, resolvendo a questão, mas tendo a segurança de acertar, do que ficar olhando por uma outra questão de português, de direito, né, vários minutos e ainda não ter certeza de ter assinalado o resultado correto. Não deixe matemática por último. Quantos amigos, quantas pessoas vocês não ouviram falar que tiveram que chutar as questões de matemática por falta de tempo, né? Esse plano de ação, gente, na hora da prova, ajuda muito, porque o nervosismo é muito grande. A gente pode simular várias coisas, né? Pode simular o quanto de água que a gente vai beber para não ter que ir muito ao banheiro, lanchinhos, máscara, né? Administração de tempo. Mas quando chega o dia da prova, né? É que a gente realmente vai ver o quão nervoso a gente tá. Eu sou uma pessoa que fica nervosa, fico ansiosa. As pessoas me perguntam, né? Você sabia realmente as 100 questões da prova? Gente, essas questões que eu falei que pulei, né, e deixei para o final, que eu estava entre duas, foram 8, né? Então eram 8 questões que eu não tinha total certeza. Então eu estava contando aí com uma nota, a minha meta, né, era tirar 90, 92. Eu teve essa promessa que se eu tirasse 92 eu ia ficar sem comer coxinha, que eu amo coxinha. E então, veja, eu não esperava, né, o resultado, mas deu super certo, né? E mostra que eu acertei em vários pontos da minha preparação. Esse processo de autoconhecimento é muito importante mesmo, né? E vocês têm que trabalhar o emocional. O último tópico que eu separei para falar com vocês aqui é isso, gente. O emocional, não só no momento de realização da prova, muito importante, mas durante todo o processo, né? Não adianta vocês morrerem na beira da praia, nessa expressão. Não adianta vocês queimarem a largada e chegarem na prova exaustos mentalmente. Vocês têm de fazer algo, né, que permita, que seja saudável. Quando eu falei que estudava o máximo que eu conseguisse cada dia, eu não estudava até exaustão. Eu fazia todas as pausas que eu considerava necessárias, né? Muitas vezes eu ia só lavar o rosto, ou ia lavar uma loucinha, né? Ou parava, respondia um e-mail, depois voltava. Não dá para ficar fazendo pausa sempre, mas a cada 1 hora, 1 hora e meia, é saudável para você, sabe, dar uma revitalizada, né? Encontrar um gás, pegar uma água gelada nesse calor, para continuar, né? Às vezes eu percebia que estava caindo de sono, eu dormia meia hora, depois voltava. Sei que muitos não, né, já voltam do trabalho cansados, têm de estudar, mas tenham isso em vista, não dá para fazer, vocês não vão conseguir fazer por muito tempo. Algo que seja mega cansativo, que seja ambicioso além da conta, né? Isso é importante para o emocional. É importante também, algo que me ajudou, tá, a controlar a ansiedade e tudo mais, é saber que eu fiz o melhor que eu podia ter feito, né? Claro, a gente sempre vai duvidar, sentir essa dúvida, né? Nossa, será que eu fiz o suficiente? Será que eu fiz tudo o que poderia ter feito? Gente, vocês vão saber se fizeram. E isso vai ajudar vocês a continuarem a caminhada, seja ela rumo à posse agora ou rumo à posse depois, né? Porque, como eu disse, com a determinação, com a força, né? A gente sabe que tem que ter muito das duas, com a disciplina. A professora Renata Sonivente, do Espalhe Conhecimento, perdão, que é alguém que eu admiro muito enquanto profissional e pessoa, né? Foi a primeira que me disse: a motivação nos ajuda a iniciar os estudos, né? Pensar na nossa família, no futuro que a gente quer ter, né? Com mais paz, tranquilidade financeira, nos ajuda a iniciar, mas não é necessariamente, não é o que nos vai fazer estudar ali, né? Todo dia, a despeito de todas as dificuldades, é a disciplina, né? Então,
tem que ter tudo isso, manter tudo isso, para chegar, para a gente conseguir até conseguirmos realizar o nosso sonho, né, de ter um cargo público. E, gente, eu falo tudo isso e sei plenamente que não saiu ainda o resultado da segunda fase do TJ, né, e que ainda não tomei, não fui nomeada, o concurso não foi homologado, não fui nomeada e ainda não tomei posse, né, a caminhada só se encerra com a posse. Até lá, a gente não pode abaixar a cabeça, a gente não pode desanimar. Tem, né, sempre há momentos em que a gente desanima. Não se deixem abater por comentários negativos, especialmente nas redes sociais, no sentido de, não vai ter concurso. Né, o que a gente está vivendo mostra exatamente o contrário. Estão pipocando concursos. Não deixem de aproveitar, né, de esse momento, essas oportunidades, né, vai valer a pena no final, né? Eu digo para vocês, eu sinto hoje paz, sinto hoje, eu muitas vezes duvidei do meu valor, né? Duvidei da minha capacidade. O concurso público, ele nos faz voltar a acreditar em nós mesmos. É preciso acreditar, né, no nosso trabalho, na nossa capacidade, confiar nos profissionais que a gente escolhe, né, nos professores. Isso é muito importante. Né, eu falei o nome de diversos professores aqui que me ajudaram nessa jornada de concursos. Se vocês precisarem, né, lá no meu Instagram eu coloquei certinho os cursos que eu fiz, mas contem com profissionais em que vocês confiam, né, com os quais vocês se identificam. O professor Ronaldo falou isso na live que a gente fez no final de semana, e eu concordo totalmente, né? A gente não vai ter tempo de fazer 1000 cursos, né? De correr atrás de 1000 simulados. Não adianta ficar se comparando com pessoas que têm realidades diferentes, muito diferentes, né? Eu, por exemplo, gente, né, obtive excelente colocação no TJ, mas eu não fiz a imensa quantidade de questões que muitos dos meus amigos fizeram. Né? Conheço gente que fez, né, uma quantidade que beira milhares, né? Dezenas de milhares de questões. Eu não fiz tudo isso, né? Nem de perto. Eu sempre priorizei a qualidade, fazer a questão, depois ir corrigir, né? Novamente, talvez não seja a melhor estratégia para todo mundo, mas não fiquem, justamente, não fiquem se comparando, porque cada um é cada um tem o seu momento, né? É importante a gente fazer algo eu bato bastante, né, nesse ponto, algo que seja factível, algo que não seja real, para que nos dê flexibilidade para a gente adequar ao momento da nossa vida, né? Ao momento, a gente, né, passou por momentos muito difíceis, pandemia, a gente tem problemas em casa, problemas pessoais, problemas no trabalho, problemas familiares, né? Das mais diversas ordens, e a gente sabe que isso acaba afetando o nosso rendimento, né? O que não podemos é esmorecer, né? O que nós não podemos é desanimar. Precisamos essa, acho que é a mensagem final que eu deixo para vocês, e a mensagem de que é possível, né? De que a trilha pode ser lamacenta, pode ser acidentada, enroscar a galha no nosso cabelo, mas no final vai ter uma cachoeira bonita, né? Uma água fresquinha para nos refrescar, né? Mas é isso, gente. Eu espero que com essas dicas ajudem, nem seja um pouquinho, os estudos de vocês. Podem contar comigo para o que precisarem, né? Vejam o restante dos vídeos disponibilizados aqui realmente nesse projeto. Obrigada, Antônio, por ter organizado tudo, né? E agradeço novamente o convite, uma honra, né? Estar ao lado de pessoas tão queridas, pessoas tão qualificadas, e vai ajudar muita gente, né? E espero que você seja uma delas. Tá bom? Um grande abraço. Nunca percam essas coisas que eu disse, né, de vista. Eu entendo realmente como é que é, a ansiedade pesa, mas é sabendo
controlar tudo isso, é sabendo viver um dia de cada vez, um dia de estudo de cada vez, que a gente chega lá, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.